Sentirei então o seu amor a me fazer bem. Serei sal, serei luz, serei amor também. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso Estudo da Mediunidade, não é? Nós continuamos no programa 1, módulo 4, que fala sobre a vida no plano espiritual. Hoje, porém, nós vamos falar o tema 3, que refere-se às comunidades no plano extrafísico. Então, nós vamos aprender um pouco, não é, de como são essas comunidades no mundo espiritual. Bom, comunidades do plano extrafísico. Quando nós desencarnamos, o nosso espírito, não é, como eu já venho dizendo em várias aulas, ele passa a viver, não é, no plano espiritual, certo? Então, uma vez que nós vamos para o mundo espiritual, lá nós vamos nos juntarmos com aqueles que têm as mesmas afinidades que nós temos. E isso vai se traduzir num estado de felicidade ou de sofrimento para nós. Tá? E quais são as características gerais dessas comunidades extrafísicas, né? Dessas comunidades do mundo espiritual? Vamos começar lembrando que algumas pessoas, né, e mais especificamente os materialistas, eles não acreditam que exista vida após a morte do corpo, não é? Que tudo se encerra com a morte física. Porém, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele afirma o seguinte, que essa ideia do nada tem qualquer coisa que repugna a razão. O que Kardec quer dizer com isso? Que seria injusto, não é? Não seria irrazoável que Deus nos desse somente uma existência sem explicação para alguns sofrerem e outros não é? Então tem que ter uma continuidade, não é mesmo? Para que nós possamos ter novas oportunidades. Quando nós desencarnamos, aquela história de que, morreu, virou santo, eu tenho que confessar para vocês, não existe. Quando a gente desencarna, nós vamos manter a nossa individualidade lá no mundo espiritual. Vamos continuar sendo do jeitinho que nós somos enquanto encarnados. Esse é um dos postulados da doutrina espírita, né? Que ela defende a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma. E esse fato, para nós espíritas, ele fica comprovado nas nossas reuniões mediúnicas, não é? Quando os irmãos desencarnados vêm se comunicar conosco, claramente nós percebemos a individualidade dele, porque algumas vezes ele se identifica e diz quem é, não é? Ele continua sendo a mesma pessoa, tá? E também nós podemos observar nessas comunicações as condições que ele se encontra. Se ele se encontra feliz, se ele se encontra triste, sofrendo, não é? Que tipo de condição ele está passando lá no mundo espiritual. E por fim ainda, nessas comunicações, nós podemos observar, não é, detalhes que eles nos dão da vida lá no mundo espiritual. Não é? Por exemplo, nós sabemos que o mundo espiritual ele é composto por diversos planos evolutivos. Não é? Então, tem diversos planos. Cada plano, a evolução dos seus habitantes está no nível específico. Tá? Nesses planos, os espíritos, né, nós desencarnados, nos agrupamos em cidades. E essas cidades são chamadas colônias espirituais. E esse nosso grupamento é em função do quê? Como eu já disse, em função das nossas afinidades. Tá? Nas colônias espirituais, as regras de convivência, de poder, né, de administração, elas seguem o grau moral e de conhecimento dos seus habitantes. Quanto mais evoluída moralmente, não é? Essas colônias,
os habitantes também serão mais evoluídos moralmente. Quanto mais evoluídos moralmente e intelectualmente, todos os seus habitantes também assim o serão. Os espíritos superiores, nessas colônias, eles exercem autoridade moral sobre nós, certo? E é natural essa autoridade moral deles. Eles não precisam dizer, eu sou um espírito superior, você tem que me respeitar. Não. A sua impressão moral, né, aquilo que ele causa em nós, já nos leva a respeitá-los. E também lembrando que eles, né, respeitam o tempo todo o nosso livre-arbítrio. Eles não interferem nas nossas escolhas, né, e aquilo que nós decidimos para a nossa caminhada. Diferentemente dos espíritos inferiores, que nessas colônias, né, eles usam da inteligência deles ou da força bruta para subjugarem o próximo, certo? Bom, dito isso, vamos ver agora quais são as categorias das comunidades espirituais, né? Tem quantas categorias são e como elas são essas categorias. Que depende, né, a colônia espiritual das condições dos seus habitantes e do ambiente. Em virtude dessas condições, nós temos o seguinte. As comunidades espirituais de sofrimento e de dor. Nessas comunidades, nós podemos observar dois tipos distintos de espíritos. O primeiro tipo são os espíritos que são chamados ou denominados de sofredores, inclusive aqueles que não percebem ainda a sua situação de desencarnado. Não é? E quais as características gerais deles? Eles são portadores de profunda inferioridade moral, não é? E isso pode ser percebido quando das suas expressões fisionômicas, não é? São expressões grosseiras, pesadas, dos seus gestos, das suas palavras, dos seus próprios atos, não é? Esses irmãos, eles costumam habitar a chamar, que é o que denomina, o Espiritismo denomina, de comunidades abismais, ou as sombras, ok? Como a gente sabe, a natureza do plano espiritual, ela vai refletir as emissões mentais dos seus habitantes, não é isso? E o outro tipo de irmãos são aqueles que são denominados de portadores de diferentes viciações. E o que difere os segundos dos primeiros? Eles não possuem a inferioridade moral dos sofredores, certo? Tão expressivamente. Eles são um número de irmãos muito grande e heterogêneo. E eles formam as diversas comunidades existentes no umbral. Ok? Esses irmãos, tanto os sofredores como esses que eu falei agora, as características gerais deles são as seguintes. Ambos há o predomínio das paixões inferiores, em ambos. Eles praticam ações maldosas, têm por costume praticarem ações maldosas, como brigas também, intrigas, desarmonias e as diversas perturbações, não é? Nos grupos mediúnicos e das nossas vidas. Eles gostam da ociosidade e da preguiça também, não é? Geralmente são irmãos que não gostam de trabalhar, né, de fazer alguma tarefa e se comprazem com a preguiça. Muitos deles sentem prazer em subjugar o próximo, fazendo com que tornem-se escravos para trabalhar para eles, né? E também eles gostam de praticar a tortura com esses irmãos. E como é que eles mantêm o controle mental sobre esses irmãos que eles subjugam? De dois modos. Primeiro, pela hipnose, não é? Então, eles fazem hipnose e nos dominam. E segundo, pela chantagem emocional. Vamos lembrar, então, hein? Se aqui na Terra a gente já pratica a chantagem emocional, lá no mundo espiritual, não é? Também se pratica. E lá é muito mais potencializado esse sentimento. A comunicação desses irmãos é basicamente verbal, certo? A volitação deles também quase inexiste.
É difícil eles volitarem. E quando eles volitam, eles voam assim, perto da superfície da Terra, perto do solo. Eles não alçam voos altos, né? E também, eles, com isso também é muito mais comum que eles se locomovam lá, né? A locomoção deles é feita pelas pernas e pelos pés, com os pés, tá bom? Devido à condição vibratória deles, eles são impedidos de acessarem regiões mais elevadas. E uma coisa também que é bom lembrar, né? O espírito mais elevado, né? Ele consegue ver o menos elevado. E o menos elevado não consegue percebê-lo, tá bom? A natureza desses lugares, né? Do umbral e desses outros lugares aí, ela não tem beleza, certo? Suas cores são fortes, né? E sombrias. Como em filmes de terror, né? Há sempre uma névoa cobrindo essa região onde esses irmãos estão confinados, né? As árvores de lá e os animais, as árvores são retorcidas, né? Os animais são estranhos e feios. A superfície, o relevo, ele é árido e áspero. Podem ler em André Luiz, né? Ele traz bem clarinho, né? Bem especificadinho como é essa região nos resgates que eles vão fazer. E ela não tem verde. Geralmente é um musgo, né? Um lodo também. Lá também é característico, tem por característica vales, né? Muitos vales, esses vales são repletos de cavernas, de grutas, inclusive abismos e pântanos também. As cidades construídas nesses locais, as edificações delas são bizarras, não é? E tem os tons de cores berrantes, tá bom? As músicas que eles costumam ouvir nesses locais, elas são exóticas e são também irritantes, segundo a espiritualidade. Fator importante é lembrar que essas comunidades, elas exercem influência direta e contínua sobre nós encarnados, por estarem muito ligadas, né, à Terra. Então elas estão sempre, os seus pensamentos, os seus desejos, estão nos influenciando. Tá? Então nós já vimos agora as comunidades de sofrimento e de dor. A partir de agora nós veremos o quê? 2. Umbral, né? Tão famoso, né? E tão falado nas obras espíritas, o nosso umbral. Bom, o umbral, ele é uma zona obscura e ele se inicia já na crosta terrestre, certo? Lá no umbral, nós temos vários tipos, graus, né? De irmãos irresolutos, ignorantes e despreparados, em níveis diferenciados. Alguns já estão mais suscetíveis ao resgate, ao passo que outros ainda estão resolutos e irresolutos nas suas decisões de vingança, né, de praticar o mal. Lá também tem irmãos que eles não são tão perversos, tão maus, para serem enviados para colônias de reparação mais dolorosa. Porque tem colônias onde o sofrimento é maior. Mas eles não estão ainda nessa condição. Porém, também não estão elevados suficientemente para serem conduzidos, né, para planos mais elevados. Tá? Por isso que eles ficam nessa região umbralina. Segundo a espiritualidade, no umbral está tudo que não tem finalidade para a vida superior. Tá bom, gente? Pois o umbral é uma zona de verdugos e vítimas, não é? Onde uns fazem a lei pela própria mão, né, se vingando. E também de exploradores e explorados, né, aqueles que exploram a boa vontade de alguns irmãos, né, e a fraqueza. E os outros que se deixam explorar por isso. Por fim, vamos lembrar que em lugar nenhum há o abandono, não é? Esses irmãos não estão abandonados. Quem lembra do resgate do André Luiz no filme, não é? Quando eles estão fazendo o resgate, tem uns irmãos, eles vão lá, né, e chamam aqueles irmãos também, que se negam a irem, né? Então, cada um está no seu momento evolutivo. Foi respeitado o livre-arbítrio ali, tá bom? O importante é lembrar que ninguém está abandonado à própria sorte. Esses espaços, eles são visitados por espíritos superiores, não é?
que vão levar auxílio aos irmãos que estão lá, recolher aqueles que já estão em condições e oferecer amparo também. Tá? Esses irmãos que realizam esses trabalhos, em virtude do seu comprometimento com o próximo, do seu amor para com o próximo, eles acabam instalando postos de auxílio nas regiões de fronteira com o umbral. Então tem muitos postos de auxílio e eles trabalham nesse posto. Tá bom? Então nós já vimos também agora o umbral. E por último, nós vamos ver, tem que ter a compensação, as comunidades devotadas ao bem. Tá? Nessas comunidades, no plano espiritual, habitam diversos irmãos com variada gradação de conhecimento e moralidade. Nem todos estão no mesmo nível. Alguns estão mais evoluídos, outros menos. Porém, o que caracteriza todos eles é que eles demonstram já um sentimento de ajudar o próximo em suas atividades. Então, nos estudos que eles realizam, nos trabalhos, eles sempre visam ajuda ao próximo. Tá bom? Nessas comunidades, como eu falei, essas comunidades elas estão localizadas em planos mais elevados, como o nosso lar, ou em regiões de transição de fronteira no umbral, como eu falei também, que são os postos de ajuda que eu acabei de falar. A administração nessas colônias, ela é feita com base no quê? Na ascendência intelecto-moral dos seus dirigentes. Então, eles não precisam dizer, não é? As pessoas respeitam e eles têm essa ascendência natural sobre os demais. Essas colônias, as características delas são as seguintes. Lá se trabalha intensamente em todos os setores. Não pense que uma colônia que nem nosso lar, alguém vai para lá para ficar olhando o céu. Todos têm que trabalhar. Os seus habitantes dessas colônias, eles podem visitar as colônias iguais ou semelhantes, que estão no mesmo nível de evolução, e também as esferas inferiores em ajuda ao próximo. É muito comum eles virem à Terra. Tá bom? Os mais evoluídos moral e intelectualmente, periodicamente eles têm a oportunidade de irem em regiões mais elevadas para fazer estágios de aprendizado, para adquirir os irmãos mais evoluídos conhecimento. Tá bom? Lá se volita tranquilamente. Os habitantes dessas colônias eles podem volitar e alçar voos mais altos. Mas também lá, como nós vimos na aula anterior, utilizam de veículos, como aeróbus. Tá bom? Porém, também podem caminhar com as pernas e os pés. A comunicação nessas colônias ela é por via mental, como também pode ser pela palavra articular. Por que isso? O que motiva isso? Nós, quando desencarnamos, se temos condições já de ir para uma colônia nesse nível, certamente nós ainda não estaremos preparados para volitar, muito menos para nos comunicarmos pela mente, não é? Então, esses irmãos, pelo amor deles, não é, que tem por nós, eles não vão, na hora que estiver andando conosco ou nos instruindo, sair volitando, não é? Ou mesmo conversar conosco telepaticamente, porque eles sabem da nossa dificuldade, tá bom? Então, até por humildade e respeito a nós, eles não fazem isso mesmo podendo, tá? As edificações públicas e particulares nessas colônias são todas de bom gosto, havendo escolas, ministérios, centros de estudos e pesquisas, lá temos bibliotecas, templos religiosos, porque quando desencarna não vira espírita, continua na sua religião, áreas de lazer e recreação, hospitais, como bem André Luiz nos mostra, e outros, diversos tipos de construção. A natureza lá é rica, não é? E ela é caracterizada pelo quê? Por rios, por lagos, oceanos, montanhas, campos, planícies, planaltos, várias florestas, bosques, sendo que a vegetação
dessas florestas e desses bosques, ela é bela. Essa vegetação é muito bonita, contendo árvores, né, flores, arbustos de diversas matizes e diversos tipos. Tá? Os animais que habitam essas regiões, nessas colônias, eles são companheiros dos humanos, tá bom? E nos auxiliam lá nas tarefas, né, de resgate, de quando vai no umbral resgatar, né, o pessoal, esses animais ajudam, né, a encontrá-los, de vigilância para que essas colônias não sofram ataques inesperados e outras tarefas também eles são capazes de realizar, tá bom? Essas colônias, a influência delas, não é, sobre nós encarnados e sobre os irmãos desencarnados que estão nas outras regiões mais abaixo, ela é indireta. Por que essa influência é indireta? Porque os espíritos superiores sempre respeitam o livre-arbítrio de cada um de nós. Muito bom, pessoal. A aula dessa semana era isso o tema. Agradeço a todos mais uma vez e lembre-se, sem caridade não há salvação.